Irmãos, será que nós sabemos quem realmente nós somos? E aonde nós estamos? Existe uma coisa que vai acontecer espontaneamente com a gente à medida que a gente vai se entregando para o Espírito Santo mortificar a velha natureza em nós. No começo é um pouco desconfortável, porque você vai se sentir estranho no mundo. Amados, isso não é um blá blá blá. E também não é capacidade de ninguém. É o Espírito Santo gerando em você aquilo que Jesus restaurou naquela cruz. Nós não somos mais seres terrenos, temporais, nós somos seres celestiais e eternos. Então, com o passar do tempo, você vai se sentir estranho para esse mundo. Como eu disse, no início é um pouco desconfortável, mas depois você vai começar a entender o que o apóstolo João disse lá no final do Apocalipse, Maranata. Você vai começar a manifestar o céu na terra, desde já. Não se condene, jamais. Quando isso ainda não é uma experiência real na sua vida, muito menos tente produzir isso. Como eu disse, não é um blá blá blá, é uma obra do Espírito Santo em nós. À medida que nós vamos entregando para Ele aquilo que Ele precisa para gerar isso em nós. Lá em Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos trasladou para o reinar do Filho do seu amor. Você e eu pertencíamos a um império das trevas, que é onde o mundo está estabelecido até hoje. E império fala de uma ditadura, de uma imposição, você não tem escolha. Nós éramos mortos, andávamos como mortos, falávamos como mortos, vivíamos como mortos, semeávamos como mortos e colhíamos da carne a corrupção das pessoas que eram mortas. Isso já passou para nós. A Bíblia diz que hoje você foi colocado dentro de um reino. Quando essa consciência for aumentando, à medida que nossa alma for sendo desconstruída, fascinada pelo Espírito Santo, você vai se esquecendo de verdade do que fica para trás. Você vai se esquecendo em como voltar a funcionar no mundo. Tanto o império das trevas, que tem como Senhor Satanás, quanto o reinar de Deus, que tem como Senhor Jesus, eles têm o mesmo alvo em comum, o mesmo interesse em comum: almas, pessoas. A diferença é que no império das trevas, os mortos se relacionam olhando para as pessoas, pensando: o que eu posso obter dela?
que eu posso extrair dessa pessoa para mim? É aqui que o mundo está. E as sutilezas, as aparências, podem tentar enganar a si mesmos, mas o Espírito Santo está aqui para te dizer: no mundo não existe amor. No mundo o que impera é o egoísmo. Eu amo o que eu faço o meu melhor. Se você é morto espiritualmente, tem algum interesse por trás em você mesmo. Eu amo o meu trabalho. Você trabalha de graça? Não, aí também já é muito radical, né? Então você não ama o seu trabalho. Mas no reinar de Deus, esse lugar existe. No reinar de Deus, nosso interesse também é nas pessoas. Mas, como que eu posso dar mais de Cristo para elas? No reinar de Deus, à medida que o Espírito Santo vai nos ungindo para fluirmos, nós perdemos completamente o interesse nas pessoas em si. Nós vamos descobrindo, tendo experiências com Deus, que agora aquilo que eu não preciso mais receber dos homens, eu recebo diretamente dele, vai nos estabelecendo nesse lugar. E essa estranheza para o mundo em nós vai ficando até gostoso. Por quê? Porque a nossa familiaridade com o reino, com o céu, com aquilo que é eterno, com a fé, vai crescendo, amados. Então, nós somos reis, em primeiro lugar. Mas, nós também somos sacerdotes. Reis e sacerdotes. São duas facetas, são dois prismas que nós herdamos de Jesus, que está disponível para nós hoje, mediante a nossa fé, nesse processo de amadurecimento, nessa vida. Abra comigo, por favor, a palavra, lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, está feito, reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Irmão, verso 4 de novo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é esse? Jesus. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Algumas vezes na sua Bíblia em português vai aparecer uma expressão
Jesus Cristo. Outras vai aparecer a expressão Cristo Jesus. Não é a mesma coisa. O apóstolo João aqui não está sendo redundante. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse é o Cristo, Jesus, o divino, aonde ele está agora glorificado. E da parte de Jesus Cristo, esse é aquele que encarnou, que pagou os nossos pecados, que fez uma obra como fiel testemunha e nos fez para Deus reis e sacerdotes. Cristo Jesus fala de uma natureza divina, fala da posição que ele sempre teve antes da fundação do mundo, junto com o Pai. A Bíblia diz que ele é a exata expressão de Deus. Esse é o rei. Esse é o rei dos reis, diz a palavra. Quando ele disse sim ao propósito, ele encarnou no ventre da Virgem, ele se esvaziou dessa divindade. Em Filipenses capítulo 2 diz isso, que ele não ficou agarrado, que ele não ficou preso ao fato de ele ser como Deus, mas pelo propósito que estava proposto para ele, ele se esvaziou, assumindo uma forma de homem. Esse é Jesus Cristo, homem. Esse é o sacerdote. Depois de uma obra consumada, depois de uma obra estabelecida, ele foi ressuscitado no poder do Espírito, ele foi glorificado e hoje ele é Cristo, Jesus, para sempre. É esse que vai voltar. Mas ele nos fez no Espírito, potencialmente, exatamente como ele é. Reis e sacerdotes. Nós somos chamados, meus irmãos, para reinar em vida. No império das trevas, os homens reinam sobre as pessoas, sempre com interesse no que eu posso ter, o que eu posso pegar, que vantagem que eu vou levar. No reinar de Deus, não, nós reinamos sobre as circunstâncias, sobre todas as coisas que foram criadas para nosso usufruto, pelo nosso Pai. E assumindo o papel de sacerdotes, que é nosso segundo prisma, nos esvaziando um pouco dessa divindade, nós servimos a verdade, a luz, a esse mundo. Nós precisamos aprender a reinar em vida, meu irmão. Um rei, ele reina através do que ele fala. Essa é a natureza que está dentro de você. Amém, que a gente diga, cuidado com o que você diz, a palavra tem poder, o poder sobre a vida e a morte está na língua, tudo isso é uma verdade. Mas isso não pode simplesmente ser assumido como uma regra de não falar incredulidade ou não falar maldição na nossa vigilância. A vida é um inferno aqui, irmão. Porque a hora que você escorrega, putz, falhei. Não, o Espírito Santo, à medida que você vai recebendo dele essa revelação de que agora você é um rei, Jesus é o rei dos reis. Ele vai transferindo agora para nós a divindade de Jesus que está no nosso espírito. Nessa divindade, que não tem nada a ver com carnalidade, com querer reinar sobre as pessoas, o amor que é o foco, aquilo que ele fala, está em linha com aquilo que Deus está movendo, e as coisas se manifestam, as coisas seguem.
E nós também, depois disso, aprendendo a reinar, consequentemente, nós vamos ser sacerdotes. Sacerdote é um termo que o apóstolo João usa aqui, daquele que representa, que cuida dos interesses entre Deus e os homens. Quando você aprende a reinar em vida pelo Espírito Santo, se edificando na fé, a graça vai te inundando, a sua vida vai florescendo, consequentemente você tem vida de Deus para dar para as pessoas. A ordem é essa: reis e sacerdotes. Tentar ser um sacerdote sem antes entender que nós somos reis em Cristo Jesus, vai produzir em nós uma vida de religiosidade, de regras. Mas, à medida que nós nos entregamos ao Espírito da graça e permitimos que Ele vá nos desconstruindo, nos sarando, esse reinar de Deus começa a funcionar em nós, e nós, consequentemente, vamos ser sacerdotes na vida dos irmãos, e também na vida dos estranhos, que também tem o potencial de filhos neles. Então, Cristo Jesus fala, ou Cristo fala da divindade. Guardem isso, Cristo Jesus é o Deus, é aquele que está hoje assentado à direita do Pai. Jesus Cristo, nosso Senhor, que veio como homem, que pagou o preço, que foi moído e foi ressuscitado, já passou no sentido de propósito. Lá em Apocalipse, no final desse livro, você vai ver como ele está hoje, glorificado. E aí nós vamos começar a entender a palavra. O mistério de Deus que estava oculto desde sempre, agora foi revelado. Que mistério que é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, esse ser divino funcionando em mim, me tornando um sacerdote espontaneamente, trazendo tudo aquilo que Deus tem para o meu propósito, para a minha vida. É Deus que nos sustenta, meu irmão. Um rei, ele não se preocupa. Um rei, ele não se ocupa. Ele simplesmente exerce a autoridade que foi dada a ele e governa através daquilo que ele fala. A questão é que, às vezes, as circunstâncias que nos rodeiam tentam distorcer essa identidade que está em nós hoje. Meu irmão, você pode pegar um rei, tirar ele do trono e colocar ele num ponto de ônibus. Ele não deixou de ser rei. Você pode pegar ele do ponto de ônibus e colocar ele no meio do lixão, para ser mais extremo. Amados, ele está no meio do lixão, mas ele não deixou de ser rei. A questão é que se ele se deixar levar pelo aquilo que ele está vendo em volta e analisar aquilo que o rodeia para buscar fora aquilo que ele vai se perder na identidade dele. Ele vai deixar de falar como tal. Ele vai deixar de funcionar na divindade de Deus que nos foi dada em Cristo. É isso que nós vemos, infelizmente, hoje nos dias atuais, irmãos. Rei dos reis. Reis em Cristo Jesus que são chamados para governar, para reinar em vida sobre o pecado, sobre as circunstâncias, sobre toda a criação, para que Deus consiga manifestar a bondade e a graça dele em nós, para que essa luz atraia os cegos. Só que as circunstâncias,
quando isso não é um viver que está sendo construído no Espírito, na rocha, definem e mudam constantemente a minha confissão. Nós não, meu irmão, nós estamos nos fundamentando nessa verdade. Cristo Jesus, o Deus que nos deu a identidade de reis, e Jesus Cristo que possibilitou esse acesso, uma obra perfeita e consumada a nosso favor. Aqui, meu irmão, nesse viver, nós vamos começar a receber as coisas de Deus. E existe uma via de segurança para nós sabermos se nós estamos realmente andando nesse lugar ou se nós estamos funcionando fora desse reinado. Esse lugar de segurança, esse prumo é chamado Palavra de Deus. Irmãos, é triste de ver a colheita que nós estamos visualizando hoje nos dias atuais, em relação a filhos de Deus, amados profundamente, reis na identidade, mas que nunca foram instruídos em como desenvolver, ativar essa verdade pelo Espírito. E vão se cansando e voltam a viver como um plebeu. Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu irmão, um crente, quanto mais amadurece, menos ele precisa se dar títulos. Irmão, fique em paz, não é errado falar que você é cristão, não é isso que eu estou dizendo, tá? Entenda no espírito que eu estou dizendo. Um cristão, quanto mais ele é encharcado dessa consciência real que ele tem como identidade e convencido pela graça de Deus a ser um sacerdote que só sabe amar, ele vai sendo encharcado como perfume que aonde ele põe o pé, a circunstância muda, a atmosfera muda. Ele não fala o que todo mundo está falando, mas não é porque ele fica mentalizando, isso não posso falar, aquilo eu posso falar. Não, porque a consciência de mundo já foi arrancada de dentro dele. Ele não consegue mais concordar. Esse é um processo que vai sendo aumentado cada vez mais em nós. Então nós somos estranhos para o mundo, cada vez mais. E é assim que tem que ser. Mas não é um estranho na carne que quer competir, que quer mostrar que é. Eu sou de religião tal, você é de religião tal, uma competição. Não, isso também é carne. É um estranho que tem como identidade uma realeza que governa toda a nossa vida e as nossas circunstâncias, aonde Deus é liberado para manifestar toda e qualquer coisa que a gente precise. Amados, Deus é um Pai que deseja cuidar de nós. Ele está conseguindo cuidar de mim e de você o máximo que Ele está conseguindo. O máximo que Ele pode. Depende do quanto a gente está liberando Ele pela fé. Quem limita Deus na minha e na sua vida, não é Ele. É a nossa fé, simples na palavra, no descanso. Jesus dizia: o que você quer que eu te faça? Olha a sutileza de um rei e sacerdote funcionando. Senhor, eu quero ver. Ele está diante de um cego. O que você quer que eu te faça? Ele estava vendo que a pessoa era cega, irmãos. Só que ele precisa da autorização. Você crê que eu posso fazer isso? Eu creio, Senhor. Amém. Então seja feito conforme a sua fé. Não conforme o que eu quero. Não conforme a minha vontade. Porque a minha vontade, diz o Senhor, é abrir a sua visão num nível que você vai enxergar anjos, a eternidade. Mas a gente nem está nesse lugar ainda.
a nível de desenvolvimento. Quanto que você crê que eu posso fazer? Até aqui, Senhor, é assim que vai ser. Porque você me limita ou você me libera na sua vida. Então o Senhor, Ele vai cuidando de nós. Ele vai nos dando graça para receber de Deus e para usufruir disso com sabedoria no nosso propósito. Deus é nosso amigo, irmãos. Nosso Pai, não nosso inimigo. Então o filtro para saber se aquilo realmente é o caminho é a própria palavra. Abra comigo, por favor, em Tiago, capítulo 1, verso 16. Está escrito: não erreis, amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. De novo, verso 16: não erreis, amados irmãos. Toda boa dádiva, dádiva é um presente, é qualquer coisa que você precise para a sua vida nesse momento. Você é um rei? Sou. O que você está precisando agora para exercer esse reinar, que na verdade é meu, que eu coloquei sobre você? O que está te faltando? O que está te impedindo de funcionar como um tal? O que está te afrontando, meu reizinho, nessa sua jornada? Qual área, que engano que se levantou, que está tentando atrasar o meu propósito na sua vida? Pede que eu tenho para te dar. Mas toda dádiva que vem do Pai, diz a palavra, ela é boa. Boa aí, amados, não tem a ver com aparência, com sentimento, com aquilo que a gente se vislumbra com os olhos naturais. Boa tem a ver com a natureza. Uma provisão financeira, ela é uma boa dádiva? Depende. Se ela veio do Pai, ela é. Se ela não veio do Pai, não é. Nosso Pai, o Espírito Santo, Ele nunca vai nos dar nada fora desse tesouro que está no nosso espírito. Ele nunca vai nos conduzir a buscar fora aquilo que Jesus já colocou dentro de nós. Essa é a boa dádiva. Está tudo aí dentro, disponível para se manifestar. Essa boa dádiva, não importa qual área da vida seja, ela não traz dor, ela não traz problemas para você. Percebe, irmãos? Deus está no controle de toda a minha vida. Glória a Deus que a gente chega nesse lugar. Mas toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Espírito. É aqui que a gente se separa do império das trevas e do reinar. No reinar, isso vem nas nossas mãos. Uma cura, uma provisão, uma situação na família, uma situação no casamento, uma situação no trabalho, uma situação no nosso próprio chamado. Deus é liberado mediante a nossa fé e no descanso para resolver aquilo em nosso favor. Esse é o reinar de Deus. Só que dependendo da área, das circunstâncias, no império das trevas, o homem consegue produzir algo similar. Então para que eu vou aprender a crer se eu posso ir ali pegar, correr atrás? Isso fatalmente não é uma boa dádiva. A Bíblia chama isso daqui de laço do passarinheiro. Olha ali a resposta no mundo. Veio da voz, veio do alto, veio do Espírito? Não, eu achei no mundo a solução. Amados, cai fora. Toda boa dádiva, tudo que eu preciso para reinar, e
todo dom perfeito. Amados, dádiva fala do rei que você é, da herança que você tem. O dom fala do sacerdócio, do seu chamado que você é convocado para exercer. A sua herança, a minha herança em Cristo Jesus, serve o nosso propósito para nós sermos na terra como Jesus Cristo era. Mas tudo isso vem do Espírito. O que é um dom? Também é um presente, uma capacitação. Mas se vem do Espírito, ele leva a gente no alvo. O que é um dom imperfeito? É qualquer coisa que eu gerei na minha capacidade, que eu aprendi a fazer, que eu aprendi a funcionar, eu aprendi a servir, eu aprendi a pregar, eu estudei teologia, eu escutei uma convocação do homem, aquilo me arrepiou e eu fui para missões. É um dom. Mas se não veio do Espírito do alto, você está no lugar errado. Aquilo que Deus dá é nessa via. E aquilo que Deus deseja que a gente faça com isso que chega nas suas mãos, também é nessa via. No império das trevas, irmãos, a gente funcionava à medida da nossa capacidade. Por quê? Nós somos limitados. Uns mais e uns menos. Então eu vou até um certo limite nos meus interesses e naquilo que me deixa confortável. Isso não é uma boa dádiva. No reinar de Deus, qualquer área da sua vida está linkada com um depósito inesgotável no teu espírito. Pode fluir, meu irmão. Pode dar, pode servir, à medida que o Espírito Santo vai te atraindo, te capacitando, te revelando, e você tem a ousadia nele de dar o passo. Então não erreis, não é porque estão dando o nome de Deus que é dele. Não sei quantos irmãos se chocam com isso. Eu me choco não no sentido de juiz, mas de ver filhos amados de Deus sendo enganados por uma palavra almática que mantém eles funcionando num lugar que já passou para nós. São reis que estão funcionando como plebeus. Se Deus quiser, esse negócio vai dar certo. Irmãos, Deus é o nosso amigo, o Pai das luzes. Nele não há trevas. Ele é o Pai das luzes. Não há mudança e nem sombra de variação. O que Ele tem para um é para todos. Deus não enche o seu depósito, o seu tanque, para você caminhar longe dele. Isso não é uma boa dádiva. Mas Ele permite que nós caminhemos na nossa capacidade, se a gente assim desejar. No império das trevas, nas mãos de Satanás, nós não tínhamos escolhas. Nós servíamos ao pecado. No reinar, não. Nós somos livres para escolher se sujeitar ao Espírito Santo ou não. Aquilo que Deus dá é bom e tem propósito. E nunca vai nos atrasar, nunca vai nos tirar a paz. É esse viver como reis e sacerdotes que nós vamos desenvolvendo à medida que a gente vai passando o tempo com o Espírito Santo. É esse viver que vai fazendo você se sentir estranho nesse mundo. Você vai ter a experiência, meu querido, eu profetizo isso sobre todos vocês, sobre a minha vida também. Eu sou forasteiro aqui. Senhor, pode acrescentar na minha vida tudo aquilo que faz parte da tua bondade e revela para mim
Qual que é o propósito de eu ser um sacerdote com tudo isso? Porque eu não estou aqui para me servir das pessoas, eu estou aqui para servir as pessoas com aquilo que o Senhor me dá. Aquilo que Deus dá é bom. Em Cristo Jesus, bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É nele. Por que eu estou em Cristo hoje? Por causa de Jesus. Homem. Guardem isso para essa noite, porque a hora que você passar pelos textos, algumas traduções não são tão fiéis, aconselho você a pesquisar um pouco, mais de uma versão, mas esses textos eles vão se abrir, meu irmão. Se vocês estiverem em mim, e eu em vocês, vocês pedirão o que vocês quiserem, e vos será feito, disse ele. Nós estamos nele, obra dele, graça. O dia que a gente se entregou para ele, mediante a fé, quando o Espírito Santo abriu no nosso coração, nós somos colocados dentro dele, nesse reinar. Aí ele diz, só que agora se eu estiver em vós, ou seja, se eu sair do seu espírito e começar a governar a sua mente e os seus passos, pede. O que você quer? A mente de Cristo funcionando aqui, meu irmão, a mente de um rei, do reinar de Deus funcionando aqui, ela é ilimitada. E ela é sujeita ao Espírito. Aqui a gente não pede nada fora daquilo que a gente tem. Aqui a gente não pede nada fora do nosso propósito. Aqui a gente não pede nada na carne. É aqui que Deus consegue responder com poder de verdade. Então nós somos reis e sacerdotes, chamados para reinar em vida. E à medida que essa vida vai frutificando, nós servimos aos homens mortos, a palavra de vida que os arranca do inferno, que tem o potencial de fazer com eles aquilo que foi feito conosco. O dia que a gente ouviu o Evangelho através da vida de alguém, arrancar eles no poder do Espírito Santo das trevas e colocar eles no lugar de luz, de paz. E continuar instruindo, amando, para que ele seja levado para quem? Para o Espírito Santo. Para que ele não seja um sacerdote avulso. Para que ele primeiro aprenda a receber. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele não é servido por nós. Ele dá. Ele faz. Ele manifesta. Ele fala, filho, usa agora para a minha glória na sua vida isso daí. Não tem dor, isso é bom. Isso vem do Espírito, está disponível. Qualquer coisa fora desse lugar é cilada. E quanto mais nós passamos tempo com Ele, quanto mais nós vamos nos edificando, mais nós vamos nos tornando sensíveis às portas, às situações, aos lugares, à voz. Hora de andar, hora de parar, hora de falar, hora de calar. A hora de agir, a hora de descansar. Não tem uma regra. Irmãos, a velha natureza quer uma regra, porque ela é preguiçosa. Nós não. Nós estamos sendo beneficiados por esse viver de fé no Espírito, que vai nos capacitando a funcionar naquilo que Cristo Jesus nos deu, para que nós fluamos aonde o Espírito Santo está. Amém, irmão? Você é um rei e você é um sacerdote. Você tem uma vida garantida. E você tem um propósito para usufruir dela. Uma coisa caminha junto com a outra. Toda a disciplina do nosso Pai em amor é para nos conduzir cada vez mais para esse lugar, para esse centro na palavra dele. Para que a gente funcione e usufrua dessa vida gloriosa em nome de Jesus. Amém, irmão?